aí, beleza? Bom, gente, hoje é um dia muito mau. Minha caneta tá acabando. Putz, grilo. Bom, gente, hoje eu vou tentar mais ou menos aí, né, mostrar a dura realidade do Brasil, né? O que a gente pode fazer, mais ou menos aí, se a gente ganha um salário mínimo. Olha, gente, hoje o salário mínimo brasileiro é 1.518, blá blá blá, reais, certo? O que a gente faz com 1.518 reais? Lembrando, tem muita gente que fala que dá para investir, que, olha, para começar, 1.518 reais não é, não vou falar que é impossível, mas é o que eu sempre falo, as variáveis, o que você, como que, por exemplo, você é solteiro, casado, tem filho, mora com os pais, e aí? Se você é solteiro e não mora com os pais e paga aluguel, água, luz, aí tem aluguel, luz, água, você praticamente não vai conseguir e comer. Casado com esse salário, você nem vai nem viver. Família, com pelo menos 3 pessoas, você passa debaixo da ponte. Mora com os pais. Opa, mora com os pais. Inclusive, é a melhor época para começar a juntar dinheiro. Não existe nada melhor. E quando você mora com os pais, realmente não... a gente, às vezes, a gente é muito precipitado, a gente quer aquela liberdade, porque a gente quer fazer um monte de coisa errada que os pais não deixam, né? É a verdade. A gente quer sair das casas dos pais porque a gente quer começar a fazer coisas que os pais não permitem. Quase sempre coisa errada. Tá, então eu falo por experiência própria. A melhor época, onde eu mais tive dinheiro, foi quando eu morava com meus pais. Eu sempre tive uma mentalidade meio de juntar dinheiro, tudo. Tá, então ou seja, vocês já repararam que eu não tenho muita margem de erro aqui, né? Então assim, tirando qualquer situação, olha, solteiro ainda, vai. Olha, eu vou colocar uma situação meio hipotética aqui, que não é uma coisa tão impossível. Eu ganho, até porque salário mínimo hoje em dia, muitos lugares pagam um pouco mais de salário mínimo. Mas que seja, eu ganho aí 1.500 reais, vai. Eu alugo um kitnet, 600 reais. Água, luz, internet, 200. Eu tenho, eu que não tinha pensado nisso antes. Eu tenho uma margem aí, ó, vai dar 800, 1.500, vai dar 700. Claro, eu tenho que comer, né? Eu tenho que comer e ainda tenho que levar a marmita pro trabalho. Já tem uns cálculos básicos aí que se você comer fora, você gasta 20 reais no mínimo por dia. Se você levar a sua comida, você vai gastar de 5 a 10 reais. Você consegue a porção. Até isso você consegue aprender quando a pessoa quer, né? Aí eu trabalho de 6 por 1, 6 por 1, blá, 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 dá uns 26 dias trabalhado. 26 dias trabalhado. Eu sou um mão de vaca muquirana que vai passar fome. Eu gasto 130. 130, 700, 570. Me sobra 570 reais. Eu vou ter que comer. Que seja assim, o mesmo padrão. Eu como, tenho café. Eu gasto aí 15 conto por dia comendo. Não, eu gasto 10 por dia comendo. Pronto. 10, 300, 570 com 300, vai dar 270 reais. Bom, nessa minha hipotética situação que o cara é um baita de um gênio financeiro, o cara tem 270 reais aí. Voltando aqui. O cara sobrou 270 reais por mês. Aí o cara, eu não entrei ainda nessa parte de guardar dinheiro, tudo, né, que é uma parte que eu tô protelando muito,
que eu tenho que começar a entrar já, né? Que eu tava fazendo uma série, né, dos primeiros passos para a pessoa reconhecer as dívidas, depois o que ela tem que fazer. Então assim, com R$ 270, aí a pessoa não sabe muito de investimento, que deixe só na poupança R$ 270, eu vou arredondar para 300, porque eu gosto de fazer de cabeça, a conta fica mais fácil. A poupança hoje ela deve estar em torno de 7% ao ano. 5, uma taxa referencial, um 0,60 e pouquinho por cento ao mês. Tá, eu guardei R$ 300 na poupança durante um ano. Nossa, reflexo aqui, tá power. Durante um ano, eu ia ter 360, não, R$ 3.600, mais ou menos os juros que vai ter. Mais ou menos isso. 42, uns R$ 250 de juros. Eu ia ter mais ou menos 3.850. Ou seja, já é um ótimo dinheiro. E aí tem outras opções, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas realmente, sobrar 300 conto por mês já é uma coisa assim que eu digo que dá pra realmente você pensar a longo prazo, aí sei lá, mais ou menos aí 10 anos, se eu for mantendo o meu aporte, eu for mantendo mais ou menos 10 anos, aí a poupança vai render quase 80%. E eu vou depositando 3.600 é um pouquinho diferente, vai dar 36 mil. Com os juros da poupança aí a mais ou menos quase 80%, é isso? Vai dar 24 mil, 26 mil e 28.800, mais 28.800. É isso mesmo? 50, 70, 64.800 reais. Ou seja, eu quase dobrei meu patrimônio em 10 anos. Porém, tem uma coisa que as pessoas esquecem, que a inflação, elas têm que descontar a inflação. Aí mais ou menos 5 a 6, vai dar 6% ao ano, multiplica, vai dar acumulado mais de 60%. O meu ganho real vai ser 20% sobre aquele montante. Então, não vai ser, o meu ganho real vai ser, nossa, é pouco, R$ 7.200 só. Vai ser mais ou menos R$ 7.200, que vai dar 43.200. É muito pouco. Aí, entendeu? O problema de juntar dinheiro em renda fixa, que tem a rentabilidade muito baixa, é esse. Não, eu não vou entrar em detalhe de que tem as caixinhas hoje em dia, que rende bem mais do que isso, quase que o dobro na verdade. Mas, ou seja, vocês sempre tem que estar levando em consideração a inflação. Só porque você guardou um dinheiro, aqui hoje está meio seguro, mas há uns 20 anos atrás, se você guardasse dinheiro, capaz de você estar perdendo mais do que você imagina. Mas se bem que a poupança também valorizava muito. Antigamente a poupança ela valorizava muito mesmo. Eu esqueci quanto que ela valorizava, mas nossa, é uma coisa assim absurda. Em comparação também a inflação não ficava para trás, né? Que tinha meses que a inflação subia 15% num mês. Eu lembro que eu gostava muito de comprar revista. No mês a revista estava um preço de videogame, né? No outro mês a revista dobrava o preço. Eu falei, depois do real não. Começou a subir tipo uma vez por ano, foi uma coisa bem mais linear, assim. Então, ou seja, lembra que eu falei? Isso aqui é uma pessoa que é muito, mas muito, tá, mas mesmo assim, juntar dinheiro. Eu vou ficar 10 anos no mês. Agora, antes de eu entrar nesse assunto, agora eu vou falar com a melhor situação possível, inclusive isso que aconteceu comigo. Eu moro com meus pais. Eu moro com meus pais e ganho lá, vai, o salário mínimo. Por obrigação, quando eu comecei a trabalhar, o meu pai sempre ganhou muito bem e não precisava. Mas eu me sentia obrigado de ajudar uma parte do que eu comia, e eu tinha colocado internet e TV a cabo no meu quarto.
que naquela época nem tinha roteador, eu acho que nem tinha. Então, ou seja, eu lembro que o meu primeiro emprego em 2009 foi um estagiário, eu ganhava R$ 795. Infelizmente eu não me formei, mas beleza, é R$ 795. Bom, eu vou tentar, digamos assim, traduzir para os dias de hoje, porque não é impossível. A inflação, nossa, 2009, 16 anos, meu Deus do céu. 16 anos, bibibom, babá. Se eu fosse realmente pôr na ponta do lápis, 96 ia dar quase 100% de inflação. Depois eu vou ver no IGP lá que tem um site, mas eu acho 1.590, daria quase um pouquinho mais que o salário mínimo, né? Tá bem na... O que eu fazia? Eu lembro que eu ajudava meu pai, eu comprava realmente umas coisas e tal. A minha mãe estava separada do meu pai e estava vivendo de pensão, mas ela tinha muito bicho, então às vezes ela... Cara, eu falo como filho hoje, quem é filho e, nossa, não pensa no pai e na mãe, né? Meu, a coisa mais gostosa pra mim era encher a geladeira da minha mãe de comida, cara. Só que assim, comida, a inflação mudou, não funciona pra comida. Eu lembro que eu gastava com a minha mãe R$ 200, eu enchia a geladeira da minha mãe. Enchia, nossa, minha mãe ficava tão feliz. E a minha irmã também não trabalhava, vivia com a minha mãe e comia todas as coisas, né? E minha mãe ficava brava, né? Mas beleza. Então, entre o meu pai e minha mãe, eram R$ 400. Pô, mas eu ainda tinha R$ 400 comigo. Nessa época ainda eu não estava namorando, porque depois que eu namorei eu comecei a me lascar, e eu já começava a entender um pouquinho de investimento. Só que eu não entendia muito bem. Então eu tinha uma conta no Banco do Brasil, a maior parte eu colocava na poupança, e a outra parte eu colocava na Ibovespa. Antigamente eu só conhecia da Ibovespa. Eu colocava lá 50 conto por mês na Ibovespa e o resto tudo na poupança. Ao longo dos anos, eu lembro que o primeiro estágio que eu fiquei foi um ano e pouquinho, eu já tinha quase mais de R$ 4.000 guardado na poupança. Um cara aí, eu comecei a trabalhar à tarde, eu não vou falar a minha idade, mas beleza, mas na época era, eu já tinha R$ 4.000 guardado. Depois eu lembro que no fim do outro ano, eu juntei um pouquinho mais, eu já tinha mais de R$ 10.000. Isso lá em 2010. Eu tinha quase R$ 10.000 guardado. É muita coisa. Hoje, depende da inflação, será que é uns 20 e pouquinho? Não sei, que seja. Fora a Ibovespa que eu fui deixando e nessa época eu peguei muita alta, eu fui muito precipitado. Porque teve um dia que ela começou a baixar, mas, cara, a Ibovespa nessa época, eu não vou lembrar agora, mas ela valorizou bastante. Ela valorizou bastante. Eu nem vou procurar agora porque eu vou chorar, porque eu sei que se eu tivesse nem feito mais nada, deixado o que eu tinha lá, que era 50 todo mês, 50 todo mês, por quase 2 anos, eu não vou falar aqui porque eu não lembro de qual era o valor. Depois eu vou procurar, porque eu realmente era um valor que eu me assustei nessa época. Se eu tivesse... E eu não entendia muito bem de ação, né? Ainda não era no celular que tem aquela facilidade. Eu tinha que conhecer um pouquinho e a opção lá na porcaria do botão do caixa eletrônico é horrível. Tá, então, gente, a grosso modo, se você mora com seu pai e com a sua mãe, ajudem, nunca esqueça disso. Mas vocês estão feitos. Claro que, melhor ainda, agora vem uma parte, agora eu vou para os dois lados, tá? Investir é bom, mas sempre a longo prazo. Agora, eu sou um pai de família e novamente eu vou falar porque muitas pessoas hoje ficam falando de biribibi, de investir. Eu sou um pai de família e ganha pouco. Isso primeiro eu vou falar para o pai de família que é um pouco mais difícil. Qual que é a primeira... ganhar o salário mínimo, aí eu já tinha falado até no dois vídeos anteriores, que é você galgar, você conhecer primeiro como funciona o chão, uma empresa. Lembra, não sei quem chegou a ver o vídeo, que empresa é assim. Uma empresa, ela tem vários degraus, né, que são os níveis hierárquicos. Mas, de grosso modo, é o operacional, aqui é o tático, eu sempre esqueço no intermediário,
Ai, caramba. Eu sempre esqueço o nível intermediário aqui. É o tático, o operacional e execu, o executivo. Não, é quase isso. Só que executivo eu tô confundindo com os poderes do governo. Calma aí, Meu Deus! O tático, o estático, o coisa... Ai, Gabriel, espera um minutinho só. Traz meu celular aqui. Estratégico. É estratégico. Não. Ai, meu Deus, a minha cabeça não tá boa. Ai, eu acabei de ver hoje, realmente eu não tô muito. Não tô dormindo muito bem. Ah, mas tá certo. Ah, não, é o contrário. É o babá. Tático, estratégico, tático. Ah, é isso aí, tático. E operacional. Aí aqui vai ser sempre a mesma história. Os empregos mais, né, mais mal remunerados, os que menos exigem, digamos assim, intelecto, e que quase sempre, dependendo aí, vai de um salário de 2 a 3 mil reais. Aí tem essa parte aqui do tático, a parte intermediária que são os encarregados e os líderes, né? Que aí vão poder ganhar mais de 3 a 5 mil, dependendo da empresa aí. Aí já tem o subgerente e o gerente, que dependendo aí vai de 5 a 10 mil. E tem a parte estratégica, que daí vão ser supervisor. Não, estratégica não, aqui tem supervisor também vai de 10 a 15 mil. E aí estratégico, que a parte de estratégia que geralmente vai ser diretor e presidente da empresa. Aí, digamos assim, de 15 a 50 mil, 100 mil, depende muito, depende muito. Mais do que isso, tem comissão, tem isso, tem aquilo, tem... Então, vamos lá. Você é um chefe de família que ganha pouco. O maior investimento que você pode fazer é conhecer, que eu te falei dos degraus, né? Eu já tinha falado disso. Você tem que saber, aqui está o pote de ouro. Você tem que trilhar esse caminho. Vai ser difícil tudo, mas a melhor coisa, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Como? Agregando valor. Como que você vai agregar valor? Sobra um pouquinho. Tem muito curso gratuito hoje em dia. Ajuda, Senai. Mas geralmente esses cursos em cidade muito grande é concorrido. Você está muito tempo sem estudar, pode ser que seja difícil você entrar. Infelizmente pode acontecer isso. Então procure alguma coisa paga e mais barata. Existem uns cursinhos de 200, 300 reais. É um investimento, curso técnico, tecnólogo. Para vocês terem uma ideia, eu não vou nem... Não é o meu intuito hoje, mas só o fato de você ter um curso técnico, o seu salário já vai aumentar quase 50%. A média, mais ou menos, de um curso técnico é 3 mil reais. A média. Ou seja, só aí a sua vida já vai dar um passo maior do que você está acostumado. De sempre ficar nessa. Se você ficar pensando a vida toda e ficar no mesmo lugar, você vai ficar. Nada vai mudar na tua vida. Então eu posso galgar dentro da própria empresa, o que é melhor. E muitas pessoas só reclamam, não é possível crescer, CLT não sei o que lá. Se você aprender como que funciona a CLT, você vai ver que a CLT ela dá muita oportunidade para quem quer. Para quem quer, mas também tem um caso que aconteceu comigo também, que às vezes você quer, você se esforça, você se mata, e não dá certo. Então, vamos lá. Eu estou numa empresa e eu posso ficar aqui no chão, no mesmo cargo. Eu já conheci pessoas que ficaram há 20 anos no mesmo lugar. Ou eu posso ir mostrando interesse para a própria empresa, ver que eu quero seguir carreira. Ou eu simplesmente, eu quero, digamos que ficar muito perto do meu líder, porque geralmente o líder ganha mais, né? E pode acontecer que a substituição natural vai acontecer uma hora, mas muitas vezes você pode estar 10 anos na empresa
o seu líder sai, quem vai ficar, eles contratam alguém de fora ou de outro setor. Então você tem que demonstrar capacidade de liderança. Você tem que demonstrar, por exemplo, poxa, isso as empresas testam muitas vezes. O líder faltou, hoje eu vou ser o líder, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou... você já tem que saber tudo, tentar aprender tudo que o seu líder faz durante o dia. E vai ter uma parte mais burocrática. Então, a partir daqui, você fala assim, eu vou querer juntar com o meu chefe, vou querer conhecer o meu chefe. E acontece, a minha mulher trabalha na empresa, e agora aparece a oportunidade de ser líder. Porém, uma pessoa que está lá há menos tempo, ela está lá há 2 anos, a pessoa está lá há 1 mês, e ela era... Aí pra você ver, ela confiava muito na líder dela, só que a líder dela sempre humilhava ela, tratava ela mal. E ela falou que ia ensinar a minha mulher a ser líder. Só que ela estava fazendo assédio moral com a minha mulher faz tempo. A mesma líder dela foi fazer assédio moral com uma menina nova, a menina nova foi falar com o RH. Eu falava pra minha mulher, cara, fala pro RH, eles vão, mesmo que você não tenha prova, não é ruim. Só que a menina ela já foi mais esperta, porque a minha mulher falou que essa menina tinha amizade com ela, o que a líder falava, ela pegou, juntou a minha mulher e foi no RH, e provavelmente a menina vai ficar com cargo de liderança, vai ganhar quase o dobro que a mulher ganha. Pra você ver, olha a inversão, olha como que tá. Minha mulher tá há 2 anos, era muito boazinha, muito fica quieta, tudo, né, não faz nada, não, né, finge que não tá vendo nada, que às vezes também isso ajuda muito. A menina lá em 1 mês já pode virar líder. Então, fique esperto que sempre vai acontecer, sempre se fique preparado para o inevitável, o imprevisível, sempre. Tem um ditado que diz assim, a gente sempre tem que querer o melhor, mas sempre tem que se preparar como se fosse para uma guerra, porque sempre a gente, por mais que a gente preveja, por mais que a gente tente controlar tudo ao nosso redor, sempre pode dar alguma coisa errada, ou sempre pode, às vezes, acontecer de sair uma coisa do nada, uma oportunidade que a gente talvez não pegue. Então, aí eu fico lá na empresa, beleza, eu quero ganhar mais, eu me empenhei, mas isso a pessoa tem que querer, ela tem que demonstrar, ela tem que ir atrás, ela tem que mostrar para a empresa que ele pode gerir, você vai ter que saber como lidar com pessoas, como incentivar uma equipe, o que é difícil pra caramba, mas, e tem pessoas que não aceitam, tá? Tem pessoas que até têm talento, mas elas não aceitam porque é muita bucha. Porque assim, eu vou dar um exemplo do lugar que eu trabalhava. Um cara lá, ele aceitou o serviço, a parte de ser líder lá. Olha, o cara oi, eu sou o líder, uhul, beleza, eu sou o líder. Quem que tinha acima do líder lá, tinha o encarregado. Acima do encarregado, tinha o gerente, subgerente. Acima do subgerente, tinha o gerente. E acima do gerente, tinha o supervisor que vinha cada mês lá. Ou seja, esse bate nesse, que bate nesse, que bate nesse, que bate nesse, que ele bate nos menorzinhos. Mas até chegar nesse aqui, ele já é que nem uma bola de neve. Quando ele vai receber a cacetada, ele já vai estar destruído. E vai acontecer, e muita gente não aguenta pressão psicológica. Então esse aqui, coitado, já tomou uma cacetada. Por isso que às vezes a gente culpa o nosso chefe, fica triste. Mas o nosso chefe tomou tanta porrada, e tem muitas vezes que o nosso chefe até tenta segurar, tenta até aliviar o nosso lado. Ele já tomou tanta porrada, meu, que você vai chegar lá e você não vai nem acreditar. Por isso que às vezes o chefe desconta na gente, não é certo. Tá, então, ou seja, aí eu peguei e tô aqui. Geralmente, a partir de... Hoje em dia se tem certos lugares que encarregado está exigindo curso técnico até superior. Mas geralmente gerência já exige curso superior. Aí eu quero crescer numa empresa e geralmente eu quero começar a galgar uma posição maior, eu vou ter que pensar em curso tecnólogo ou curso superior. O tecnólogo geralmente é 2 anos e meio. Superior, e para concurso público isso funciona, isso serve como superior, mas geralmente curso superior é no mínimo 3 anos, que é a licenciatura, e pode passar de 6, chegar a 6, que é a medicina. E eu estou na empresa, o que eu vou estudar? Gestão empresarial, administração, isso geralmente geralmente ciências contábeis ajuda um pouco também, RH pode ajudar muito também, para você galgar níveis que você não tem, entendeu? Para você tentar ganhar mais,
E é o que eu falaria hoje. Se você não tem e quer mudar de vida, esquece de ficar juntando. Invista em você. Eu falo porque a minha família, eu posso falar como experiência. Todo mundo tem pelo menos curso. Os mais pobres têm curso técnico. A grande maioria tem faculdade, pós, mestrado, doutorado, concurso público, área militar. Aí eu posso falar com certeza da minha família que eu conheço, para vocês terem uma ideia. Daí a gente fala que não é esforço, que não é sorte, ou é só querer, né? É só imaginar, né? Que nem hoje é moda, né? Eu só imagino e crio a minha realidade. Eu posso falar dos parentes que têm 50 anos que eu conheço. Os salários mais baixos são em torno de 10 mil reais, com 50 anos. Vai falar que é pouco? E tem os mais Master, que ganham quase 30 mil. O meu pai, aposentado, tá no meio aqui. Meu pai, mesmo aposentado, tá nesse meio aqui. Eu não vou falar quanto ele ganha, claro, mas, poxa, aposentado, tem casa, tem chácara, tem bom carro, tem terreno. Então aí você vai falar assim, investir? Cara, só investir não vai demorar muito. E como eu falei, agora, se você é um cara solteiro e não quer investir em estudo e pode guardar, mora com seus pais mesmo, mas eu recomendaria que em vez de você guardar tudo, tenta, já que você mora com seus pais, tenta estudar ou conversa com seus pais podem te ajudar, porque pai também te ajuda, né? E isso aconteceu comigo. Meu pai pagava minha faculdade e eu não dei valor, tá? O meu pai, eu falo que é um dos meus maiores arrependimentos porque você fica velho e parece que, né? Mas que seja. É isso, entendeu, gente? A grosso modo, o que eu quero dizer, invista em conhecimento, invista em você. Esquece um pouquinho dessa mania de todo mundo estar investindo e aí as pessoas começam a gravar vídeo e ganhar dinheiro com isso, não é nem com o que elas fazem. Dá de viralizar isso, aconteceu muito com o primo pobre, para quem não conhece, né? O cara nem tinha dinheiro. Ele hoje, digamos que ele tá rico, mas ele não tinha conhecimento nenhum, ele mesmo admitiu isso, porque o vídeo dele viralizou, ele começou a buscar conhecimento sobre o assunto que ele não tinha, embora eu acho que hoje ele se perdeu e se perdeu muito no que ele mesmo falava, mas, gente, investir não vai mudar a sua vida. Conhecimento vai. E eu vou fazer um vídeo mostrando, né, das profissões aí mais bem pagas, e realmente tem valores assim, gente, que por mais que você invista, que as pessoas falam de dividendo, tudo, para você vai ter que ter milhões investidos para fazer uma diferença na tua vida. Essa que é a verdade, as pessoas não querem que você saiba. Tá? E não vai, entendeu? Para você investir mesmo, para ganhar dinheiro em ação, tudo, você tem que ter um aporte inicial que fala, que é um dinheiro que eu vou usar para poder alavancar a minha carteira que fala. Se eu tenho muito pouco, pode esquecer, tem aqueles trader que fala que fica investindo. Aquilo lá não é nem considerado técnica, aquilo é considerado muito mais sorte. Por mais que você queira falar que aquilo que as pessoas, o gráfico está assim, o gráfico está assado. Agora, a ação é uma coisa diferente. Você estuda a probabilidade de uma ação unir com a outra, de uma empresa que estava que não apareceu de repente, um exemplo. IA é uma coisa que hoje em dia dá muito dinheiro. Quem investiu em empresas de IA que estavam lá embaixo antes, agora, entendeu? Você tem que conseguir captar. Eu já peguei altas incríveis de ganhar, dobrar, triplicar meu dinheiro em um dia. Não é sempre, mas dá. Uma pessoa que tem uma manha muito boa e ela acompanha todo dia ação, ela consegue aí ganhar uns 10% por dia. Eu acho que é o melhor cenário possível. Cara, parece pouco. Mas se eu tenho 10 mil e eu invisto, depois eu faço o trade, né? Eu pego e vendo lá no mesmo dia. 10 mil, 10%, eu já ganhei R$1.000. Nada vai... Tem criptomoeda também que já aconteceu de eu ganhar 70% em um dia, mas a criptomoeda ela cai muito. Nossa, a criptomoeda é muito pior que a ação. A ação ela ainda tem uma margenzinha que é de 10, 12, difícil, e pode cair 5, 6. Cara, a criptomoeda pode cair 50, 60, 70, 80, 90% em um dia.
Criptomoeda é uma coisa bem complicada. Então é isso. Pensem sempre assim, que para você mudar de vida, eu acho que ou você se contenta com a vida que você tem mesmo e para de reclamar, ou infelizmente você vai ter que tomar uma atitude. Ou você tenta cocriar e ficar pensando na física quântica e ficar realmente idealizando uma vida melhor, mas você não faz mais nada que isso. Eu quero uma vida melhor, eu quero um emprego melhor, eu vou conseguir um emprego melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero ser um engenheiro civil do ITA, um engenheiro aeronáutico do ITA, eu quero ser um médico da USP, mas eu não vou fazer nada, eu só vou ficar falando isso e escrevendo 20 mil vezes por dia, aí vamos ver se você vai chegar tão longe assim, beleza?